Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje vamos trazer um pouquinho mais sobre BB Seguridade, entender um pouco mais ali as nuances do balanço, entender por que que o resultado está avançando e mesmo assim a cotação não vem subindo junto. Antes de mais nada, eu pedir para você deixar um joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal, você vai estar sempre recebendo vídeo novo e ativar o sininho para sempre sendo notificado, beleza? Um grande abraço, bora pro vídeo. Bora lá então, pessoal. Vamos trazer um pouquinho mais aqui dessas diferenças, nuances ali que tem dentro do resultado do BB Seguridade, o que que tem de ponto importante para a gente sempre estar relembrando, tá bom? Bom, começando primeiramente aqui pela composição do resultado. A gente vai olhar o resultado do BB, é muito importante a gente entender da onde que vem essa fonte de receita, né? Quando a gente olha isso daí no número mais forte, a gente vê aqui que hoje 38% vem da BB Corretora. Vou até diminuir aqui para ficar aparecendo inteiro para vocês. Aí, 38% vem da BB Corretora, 38% vem da BB Seg, 19,3% vem da Brasil Prev. Então, eu vou focar mais nesses três caminhos. Por quê? Porque basicamente é onde tem a força de receita mais impactante para a geração de resultados. Beleza? Então a gente vai olhar para esse número, a gente vai entender um pouquinho mais. Quando a gente entra aqui, ó, no resultado referente a Brasil Segue, a gente vai entender aqui, ó, fluxo trimestral. A gente vê que no terceiro trimestre do ano passado, o valor de prêmio emitido foi no valor de 5 bilhões, enquanto que agora no terceiro trimestre foi um resultado aqui de 5 bilhões e 400. Aumento de 8,2% trimestre contra trimestre. Então isso é bem importante a gente frisar, porque teve um avanço ali, então é bem importante entender isso. Já aqui para Brasil Prev, né, parte ali de previdência, no terceiro trimestre do ano passado foram emitidos ali um total de 15 bilhões 144 milhões de receita. Agora, nesse terceiro trimestre, avanço de 16 bilhões 466 milhões. Então, um avanço também de 8,7%. Então, andou bem em linha ali esse avanço de 8%. Quando a gente vai aqui agora para a parte da Brasil Cap, né, que é a capitalização, 1 bilhão e 600 foi no terceiro trimestre do ano passado. No terceiro trimestre desse ano, 1 bilhão 640. Então, aumento só de 2%. E uma outra linha que é bem importante a gente olhar é a parte da Brasil Corretora, BB Seguridade Corretora, que no ano passado teve uma linha de 1 bilhão 250 de receita, esse ano 1 bilhão 295, aumento de 3,5%. A BB Corretora é muito importante, pessoal, porque a margem aqui é bem alta, tá bom? Então, por isso que ela é bem importante. Vocês vão ver que, como eu mostrei aqui, né, hoje ela representa 38,4% do resultado, sendo que ela tem uma receita bem menor do que as outras linhas, mas porque a margem ali é muito grande, então basicamente isso traz mais resultado ali para o ativo. Então, quando a gente olha, pessoal, para a linha de seguros, para a gente poder entender um pouco mais, a gente vai olhar aqui terceiro trimestre do ano passado contra terceiro trimestre desse ano. A gente vê que o seguro de vida teve uma queda de 1,8%, o seguro prestamista subiu aqui 15,4%, habitacional subiu 6,7%, o rural subiu 9,1%. A gente sempre tem que lembrar, né, que o BB Seguridade está atrelado ao Banco do Brasil e o seguro rural ele está aumentando justamente porque há uma maior expansão dentro do crédito rural ali no Banco do Brasil. Um ponto bem importante, pessoal, para a gente frisar é o seguinte: como você pode ver aqui, ó, o seguro agrícola subiu, teve uma queda de 5,4%, o penhor rural uma queda de 5%. Então, o que subiu de fato foi 45% do vida produtor rural, ou seja, é um seguro de vida para o produtor rural e não o seguro agro. Então, isso aqui é um ponto de alerta ali para o ativo, porque a gente está vendo uma linha do seguro de vida sendo feita ali dentro de seguro rural, isso não tem nenhum problema, mas a gente vê o seguro rural como um todo em queda. E apenas utilizando essa parte também e do relacionamento para poder fazer o seguro de vida dentro do rural. Então, isso é bem importante, porque seria importantíssimo que essas linhas aqui avançassem, tanto do penhor rural quanto do agrícola, que é onde ela consegue ter uma margem bem bacana também. Quando a gente vai aqui para outros seguros, aumento de 66%, mas é uma linha que é pouco impactante ali em si para o número, né? A gente vê o produtor rural aqui, ó, 1 bilhão 145.
Só para poder frisar, tá, pessoal? Foi uma receita muito boa. Isso é muito bom. É só mesmo o ponto de alerta para o mercado é as outras linhas caindo. Se começa a cair junto aqui o seguro agrícola, começa a cair daqui a pouco o seguro produtor rural. Só frisar esse ponto, porque talvez esteja ali dentro o ponto do porquê a ação e a cotação da ação não sobe. De tudo isso, então, a receita como um todo, né, ela foi um total aqui de 5 bilhões no terceiro trimestre do ano passado, contra 5 bilhões e 430 milhões nesse terceiro trimestre de 2023. Um aumento de 8,2%. Um aumento legal, isso é bem importante para o resultado. A gente vai ver ali um pouco abaixo da inflação, mas ao mesmo tempo é uma linha que vinha avançando bastante dentro do BB, né? BB Seguridade. Então todas as linhas de receita estavam avançando bastante nos últimos anos, avançou ainda um pouco mais. Beleza? E ó, pessoal, um ponto bem importante quando a gente olha é basicamente a gente olhar para essa receita de corretagem, né? Lembra que eu mencionei que 38% da receita vem da BB Seguros e 38% do BB Corretagem? Daqueles 38% do BB Corretagem, a gente pode agregar aqui, ó, a receita de seguros. Então, mais ou menos ali em torno de mais 30% vem, 30%, 38% vem do BB Seguridade e mais 30% que é a corretagem de seguros. Então, 68% ali, de 65% a 70% vem do seguros. Então, isso é bem importante. A dependência dos seguros dentro do Banco do Brasil Seguridade, né, da empresa como um todo, ela é muito relevante. Então, se essa linha começa a cair, o resultado deprecia junto. Então, tem bastante atenção em relação a isso. Então, quando a gente olha, a gente vai ver aqui as receitas, ó. Então, avanço de 3,5% em relação às corretagens de seguro, 5,9% em relação à previdência, queda na capitalização e também aqui nas outras partes. Mas essas aqui são números bem menores, não vou pegar como atenção aqui nesse momento. Então, a gente vê na linha principal é seguros. Avançou 3,5%, isso é muito positivo. É só mesmo uma questão de sempre acompanhando todos os balanços para entender se houve uma depreciação nos próximos e tudo mais. Beleza? Show de bola. Então a gente vê aqui a dependência, né, dos seguros, ó, 76% do resultado advém dos seguros, né, a corretagem total do BB corretagem, 76% vem do BB dos seguros. Olhando aqui agora para a parte de custos, né? A gente entender um pouquinho como é que vem sendo essa parte de depreciação ali ou gastos ali da empresa. Então a despesa administrativa ela cresceu 16% no terceiro trimestre do ano passado contra o terceiro trimestre desse ano. A gente vai olhar aqui para os números de maneira geral, né? Esse é o mais expressivo, a gente vai ver a despesa com o pessoal. A gente vê uma queda de 21%, então isso é extremamente positivo, porque está tendo uma queda dentro desse resultado e foi uma queda num número muito grande. Né? A gente está falando ali de mais de 1 milhão de queda no valor, tá bom? Então isso é bem importante ali para análise como um todo. Então, quando a gente vai olhar para a despesa geral, né, a gente vai entender, e a administrativa teve um avanço de 7,2% no ano. O time do BB Seguridade é um time bem enxuto, né? Então isso traz essa otimização de resultados. Houve um avanço ali de 8,7,2%. Ok, está dentro dos parâmetros, não foi nada exagerado. Então a gente vai para o resultado da holding como um todo, antes mesmo de entrar aqui no lucro líquido, a gente vai ver aqueles números que eu mencionei, né? Então a gente vai ver aqui a Brasil, o resultado total de 2 bilhões e 38. A gente vai ver que teve na participação negócio de risco e acumulação, que é a BB Corretagem. Então a gente vai ver aqui 1 bilhão e 200 sendo responsável pelo resultado do valor. A gente vai ver o Brasil Seg representando 786, Brasil Prev 396. Esses são os mais importantes, então é sempre importante focar neles para a gente poder entender um pouco mais o resultado e não se pegar tanto a esses números pequenos. Brasil Capitalização cresceu 94%, mas é algo muito, muito pouco, muito pequeno dentro do resultado comum. Então a gente vai ver nas linhas, de modo geral, pessoal, o que acontece? O resultado foi bem expressivo. Teve um avanço muito bacana aqui dentro das linhas. Então, não é uma questão de depreciação do resultado, tanto é que o mercado ele não jogou para baixo as cotações, não está na máxima histórica, mas ao mesmo tempo ele não está jogando para baixo, porque é um resultado ruim. Então a gente olha para isso, a gente vai ver aqui o lucro líquido avançou 24,5%, avanço aqui saindo do 1 bilhão 652 para 2 bilhões e 56, então isso é bem importante, porque
basicamente, pessoal, o que o mercado provavelmente está olhando e não está dando preço dentro da cotação é a Selic caindo, fazendo com que esses valores dos seguros, como o Banco do Brasil Seguridade é uma instituição que busca muita segurança, quando ela pega esses recursos dos seguros, aonde que ela vai jogar? Ela vai jogar em fundo pós-fixado. Aí se a Selic está caindo, esse resultado tende a diminuir um pouquinho. Além disso, a preocupação é de começar a cair um pouco o número de seguros e vai depreciar o resultado junto. Beleza? Ao mesmo tempo, a gente olha para o guidance aqui, né, a gente vê que o resultado não operacional, né, foi bem superado aqui, 19,2%. O esperado para o ano inteiro era entre 12% a 17% de avanço, avançou 19,2% até o terceiro trimestre. A gente vai ver para prêmios emitidos na Brasil segue, a expectativa era entre 10% e 15%, avançou 12,4%. Provavelmente com o quarto trimestre vai avançar aqui nessa banda de 15% ou mais. A gente vai ver as reservas de plano de previdência, a expectativa era entre 10% e 14%, 13,7% também provavelmente vai atingir o resultado ali. Beleza? Vamos lá agora um pouquinho para indicadores, tirei a imagem aqui do Status Invest, para a gente poder olhar um pouquinho, entender um pouco mais essa questão de valuation. A gente vê que preço por valor patrimonial é um valor bem esticado, né, 5,84, até porque o valor patrimonial de uma empresa de seguros ele não é gigante, né? A gente está falando de uma empresa que trabalha com intangível, a gente não consegue tocar, não precisa ter um monte de patrimônio. Então, basicamente, ela vai fazer o quê? Ela emite um prêmio de seguro e vai trabalhar dentro com esse valor de seguro de um fundo de renda fixa, entre outros aspectos. Então, é natural que ela não tenha um patrimônio alto, por isso que esse valor patrimonial ele fica sempre acima, tá bom? Então, tem que olhar bastante, talvez não é um fator para considerar dentro dessa análise. Então, olhando aqui para preço por lucro, está bem abaixo, né? Então, ali em torno de 8, isso é bem positivo para quem está querendo entrar no ativo, né? É só entender se essa lucratividade vai continuar sendo crescente ou se ela vai ter uma redução no médio prazo. Então, é sempre acompanhando os balanços, é o melhor caminho que tem. A gente vai ver aqui, por questão de operações, né, o ROI na casa de 72%, isso é muito bom. Quando a gente vai olhar para ativo financeiro, quanto mais alto o ROI, melhor. A gente vai olhar para o banco, vai ter em torno de 20%. A gente vai para uma seguradora, em torno de 71,8%. É gigantesco isso daí. Principalmente porque, como eu mencionei agora há pouco, ela trabalha com valor intangível, ela não precisa ter um patrimônio alto, então é natural que ela faça muito lucro em cima de uma receita que ela tem. Beleza? Olhando agora um pouquinho para o histórico dela, né, em relação aos outros indicadores, tirei essa imagem do mais retorno para a gente poder olhar um pouquinho. Então a gente vê aqui, né, que historicamente o BB Seguridade subiu 276%, enquanto o índice que mede as empresas do setor financeiro subiu 213%. A gente vê o CDI atingindo 153%, o Ibovespa bateu 131%, e o IPCA 82%. Então, ela cresceu mais do que o índice que ela tem de referência, que é o índice de empresas do setor financeiro, até muito mais importante do que usar o próprio Ibovespa, né, porque não tem a correlação direta. Então, ela tem ali um histórico bacana. Hoje ela está entregando bastante resultado ali próximo das suas máximas históricas. E, basicamente, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer ponto, deixa aqui nos comentários, isso é muito importante. Se ficou alguma lacuna ali para você. E não se esqueça de dar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho ali para sempre receber os vídeos. E valeu, até a próxima!